Paz, shalom a todos. Com a graça de Deus, vamos finalizar aqui o Evangelho de Marcos, da tradução da Bíblia de Jerusalém. Com a graça de Deus, vamos finalizar. Que Deus, o Eterno, nos abençoe, nos ajude a entender melhor. Nos ajuda a entender melhor a palavra de Deus, a palavra de Cristo, nossa salvação. Vamos lá. Já fizemos sobre a morte de Cristo, o julgamento que ele passou, a morte dele, já fizemos tudo. Agora nós vamos para o final, que é 16, quando ele aparece para os discípulos. Ele tinha falado que no terceiro dia ele ia ressuscitar, mas os discípulos só acreditaram quando viu. É igual agora a volta dele, um monte de gente não acredita. Paciência, né? Vamos seguir em frente. O nosso dever é pregar e que o Senhor abençoe a palavra de Cristo que está sendo pregada. Amém? Então aqui começa assim. Antes de falar para vocês se inscrever lá no YouTube, Eclésia Católica de Cristo, ok? Que eu estou formando um novo canal, Eclésia Católica de Cristo no YouTube. Só tô com 57 pessoas e eu preciso de 1000 pessoas para fazer live lá. Mas vamos continuar aqui. Passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para ir ungí-lo. Okay? Lembra que o Senhor Jesus foi tirado na cruz às 3 horas da tarde da sexta-feira, porque no outro dia era sábado. Além de ser sábado, era também Páscoa dos judeus. Então, quando era Páscoa, era uma semana de festa. E ali, elas não puderam fazer nada mais depois que tiraram ele. Só deu tempo o José de Arimateia levar ele para o túmulo e enterrar. O José de Arimateia comprou lençol, comprou alguns bálsamos para embalsamar e colocou ali. Mas não estava do jeito que as mulheres queriam fazer. As mulheres amavam o Senhor Jesus. Elas queriam que o velório dele fosse assim, uma coisa mais linda. Pelo menos o velório, né? Já que elas não pôde impedir a morte dele. Mas quando elas chegam lá no domingo de manhã, porque tudo isso aconteceu na sexta tardezinha, judeu depois das 6 horas da tarde não trabalham mais, ok? Da sexta-feira. Então vamos continuar aqui. De madrugada no primeiro dia da semana, elas foram ao túmulo ao nascer do sol. Então aqui fala que é o primeiro dia da semana, e o primeiro dia da semana é domingo, todos nós sabemos disso. E aqui a Bíblia fala que foi, eu acredito como está aqui. E quem não acreditar, paciência, deixa pra lá, não fica perdendo tempo com essas pessoas que diz que não crê, mas também não tem como provar. Ok, vamos lá. Não crê, paciência. O evangelho não é para todo mundo crer, gente. Não é, se fosse para todo mundo crer, Deus já tinha aberto a mente de todo mundo ali, principalmente primeiro dos judeus, que não foram todos que tiveram a mente aberta. O Senhor Jesus pregava em parábola, ele explicava em casa para os discípulos, porque isso já tinha sido profetizado. A salvação em Cristo é uma coisa tão boa, tão boa, tão boa, que é só para quem tem fé. E nós temos que agradecer ao Pai Eterno por Ele nos dar a fé. Quem recebe o dom da fé vai entender o que é Jesus. Quem não recebe, paciência, vamos seguir em frente, ok? Senão a gente só fica perdendo tempo. E tem gente que fica com depressão porque o outro não aceita o que ele falou. Não, gente, misericórdia. Isso aí não é de Deus, não. Vamos lá. De madrugada, no primeiro dia da semana, elas foram ao túmulo ao nascer do sol. E dizia entre si: quem rolará a pedra da entrada do túmulo para nós?
Que era uma pedra muito pesada que eles colocavam, gente. As mulheres, por mais que devia ter 3 ou 4 ali, ela sozinha não conseguia. E aí, mas mulher faz as coisas, só pensa depois, né? Nós mulheres planejamos as coisas e só vamos pensar nas consequências depois. Então ali, quando elas estavam indo, que elas foram pensar na consequência do tamanho da pedra. Mas Deus é tão maravilhoso que quando elas chegaram lá já não tinha mais pedra, ok? Aleluia! Elas se preocuparam com a pedra. Às vezes nós estamos assim, igual elas, preocupada com aquilo que Deus já fez. Aleluia! E erguendo os olhos, viram que a pedra já fora removida. Ora, a pedra era muito grande. Tendo entrado no túmulo, elas viram um jovem sentado à direita, vestido com uma túnica branca, e ficaram cheias de espanto. Ele, porém, lhe disse: não vos espanteis. Estais procurando Jesus de Nazaré? O crucificado? Ressuscitou. Não está aqui. Vede o lugar onde puseram. Aquele jovem ali, muito simpático, ali conversando com elas. Até assustaram, né? Elas não estavam nem acreditando naquilo. Mas e dizer aos seus discípulos e a Pedro, porque lembra que Pedro tinha negado o Senhor Jesus, Pedro precisava fazer as pazes do Senhor Jesus, né? E de dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele quem? Jesus de Nazaré, ok? Era um homem, devia ser um anjo, não sei o que está ali falando. Eles vos procedem na Galileia. E procede. Ele foi na frente para Galileia e para vocês ir atrás. É isso. Lá o vereis, como vos tinha dito. Tipo assim, ele não falou para vocês que ele ia ressuscitar e encontrar com vocês na Galileia? Pois é, agora é hora de vocês ir lá para Galileia para encontrar com ele. Ok? Ele já tinha falado isso para vocês, mas vocês não creem. Em vez do pessoal ir para Galileia e esperar Jesus, eles foram pro túmulo. Eita, meu Deus do céu. Tem muita gente que vem preparar para a volta de Cristo, tá indo pro túmulo. Vamos lá. O túmulo da incredulidade. O túmulo das falsas religiões. Tudo isso é morte. Túmulo é morte. Mas não procura entre os mortos o que está vivo. Vamos continuar. Elas saíram e fugiram do túmulo, pois um tremor e um estupor se apossaram delas. E nada contaram a ninguém, pois tinha medo. Então elas estavam com tanto medo. Elas não sabiam se aquele homem ou anjo estava falando a verdade. Elas não sabiam se alguém tinha roubado o corpo do Senhor Jesus e colocou alguém ali para falar aquilo. Ela sabia de uma coisa, não era ninguém deles, porque todos eles estavam reunidos naquela casa e todo mundo com medo, com porta trancada. Aí quando elas criaram coragem para ir lá, quando elas ficaram sabendo disso, aí pronto, aí que elas ficaram com medo também. Ora, tendo ressuscitado na madrugada do primeiro dia da semana, ele apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ok? Ela foi anunciá-lo àqueles que tinham estado em companhia dele e que estava aflito e chorava. Ah não, pulou aqui a página. Pulou, misericórdia, o que é isso? Nós paramos. A pedra foi removida. Entendeu? Aqui, ó. Aqui, paramos aqui no 4. E erguendo os olhos, viram que a pedra já fora removida. Ora, a pedra era muito grande. Tendo entrado no túmulo, elas viram um jovem sentado à direita, vestido com uma túnica branca, e ficaram cheias de espanto. Pois é, isso aqui também eu já li. Ixi, aqui estou na praça, é carro buzinando. E aí o jovem de roupa branca falou: ele não está aqui, vá para Galileia, porque ele já tinha lido até o 7 até o 8 aqui, ó.
8 agora. Elas saíram e fugiram do túmulo, pois o temor e um estupor se apossaram delas e nada contaram a ninguém, pois tinha medo. Ora, tendo ressuscitado na madrugada do primeiro dia da semana, ele apareceu primeiro a Maria Madalena. Ok? Então aqui já entra dizendo que apareceu Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciá-lo àquele que tinha estado em companhia dele e que estavam aflitos e choravam. Ela foi anunciar àqueles, os discípulos de Cristo. Eles ouvindo que ele estava vivo e que fora visto por ela, não creram. Depois disso, ele se manifestou de outra forma, e 2 deles, enquanto caminhava para o campo. Depois disso, ele se manifestou de outra forma a 2 deles, enquanto caminhava para o campo. Eles foram anunciar aos restantes, mas nem esses creram. Aí ninguém estava crendo. Ninguém estava crendo que o Senhor Jesus ressuscitou. Eles estavam com medo. As mulheres que foram as mais corajosas, ok? Finalmente ele se manifestou aos 11. Aí quando ele viu que ninguém estava obedecendo, já começou ali, gente. As pessoas já começaram a desobedecer ao Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus foi para a cruz. Já começou a desobediência. Já começou a desobediência. Ok? O Senhor Jesus falou para Pedro, não vai, ele foi e negou o Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou, vai lá para Galiléia para encontrar comigo, eles não foram. Finalmente ele se manifestou aos 11. Aí ele teve que ir lá na casa onde eles estavam, em Jerusalém. Teve que ir lá, porque ninguém saía de lá, estava com medo. Finalmente ele se manifestou aos 11, quando estava à mesa, na hora do almoço. Okay? E censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não havia dado crédito ao que tinha visto, aos que tinham visto ele ressuscitado, ok? Censurou. É isso mesmo, Senhor Jesus. Pode censurar, porque hoje em dia, Senhor Jesus, todo crente evangélico, judeu, protestante, católico, cristão, de todo, tá precisando aqui, ó, ser censurado por Cristo. E ele censurou a incredulidade e a dureza de coração, porque não havia dado crédito ao que tinha visto ressuscitado. Senhor, tá assim, Senhor. Hoje em dia tá desse jeito. As pessoas não estão dando crédito. Não estão dando crédito para as palavras que o Senhor fala que já está vindo buscar a igreja. Não estão dando crédito que o maligno vai governar esse povo e maltratar nesse mundo. Não estão dando crédito. As pessoas dão risada da cara da gente. Mas a gente vai continuar pregando para a glória do nome de Jesus. E disse-lhes, ide por todo o mundo, proclamai o evangelho a toda criatura. Ok, vocês não me obedeceram? Vê se me obedece agora. Vai e pregue o evangelho. Vai. Talvez o Senhor Jesus teria muito mais coisa para dizer, mas eles não estavam obedecendo o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus falou, tá ok, vai, ide e pregai o evangelho por todo mundo, a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. O que não crê será condenado. Agora vocês pensam, os discípulos já não estavam crendo. Mas agora a gente precisa pregar. E quem crê e for batizado será salvo. Então, a primeira manifestação que a pessoa demonstra que creu em Cristo é quando ela aceita o batismo. Pessoa que não aceita batismo, gente, não vem dizer que é crente, não. Se ela já não aceita nem o batismo, que é a coisa mais simples que tem, ela ainda não se converteu, não. Quando eu vi o primeiro batismo que eu vi, eu já fiquei doida para batizar. Se tivesse deixado eu batizar naquele dia, mas as igrejas ela têm as regras de fazer as aulas, né? Vamos lá. Estes são os sinais que acompanharão aos que tiverem crido em meu Em meu nome expulsarão demônio, falarão em novas línguas. Expulsarão demônio, falarão em nova língua, ok? No nome de Cristo Jesus. Ah, mas disse que tinha uns que ia fazer isso e aquilo, não ia ser salvo. Isso aí é outra história. Isso aí é os falsos.
mas o verdadeiro fala em línguas e expulsa demônio. Senhor, cubra-nos, dá-nos graça. Ok? Se tem um falso, aí deixa o falso na mão de Deus. Quem castiga o falso é Deus, não é nós não. Vamos lá. Pegarão em serpente e se beberem algum veneno mortífero, nada sofrerão, imporão as mãos sobre os enfermos e esses ficarão curados. Ô Senhor, coloca a mão sobre mim para que eu seja curada, Senhor. Por quê? Porque eu preciso que o Senhor coloque a mão sobre mim para que eu seja curada, Pai. E que eu também possa pôr a mão nos outros e eles serem curados. Em nome de Jesus, amém. Ok? Eu peço que o Senhor ponha a mão em mim porque eu preciso de cura. Vamos lá. E pegarão em serpente, se beber algum veneno mortífero, nada sofrerão, e porão as mãos sobre os enfermos e esses ficarão curados. Ora, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi arrebatado ao céu e sentou à direita de Deus. Então, como esse evangelho de Marcos ele é bem resumido mesmo, ele não tem os detalhes de Lucas, não tem os detalhes de Mateus, não tem, e aqui já fala que depois dele dar essas instruções, ele subiu aos céus e ficou à direita do Pai. É o que está aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 16, último versículo. Último versículo, diz assim, Ora, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi arrebatado ao céu, sentou-se à direita de Deus. E eles saíram a pregar por toda parte, agindo com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Senhor, que os sinais nos acompanhem, Senhor, para confirmar a palavra. Está escrito aqui, Pai. E que o Senhor ponha a mão em nós e sejamos curados, Senhor. Põe a mão em nós e sejamos curados, Pai. O Senhor sabe que eu estou precisando da cura. O Senhor sabe. O Senhor sabe. E também, quando eu preciso dar o testemunho, eu dou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, vem comigo. Obrigado por finalizar aqui o Evangelho de Marcos. E ajuda no próximo livro. Esteja presente e ajuda. E que todas as pessoas que veem na internet possam sentir o desejo de seguir Jesus. Pai, shalom, shalom.